Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nele nos movemos, existimos e somos, em Deus, pela força do Espírito Santo. No ato da criação, Deus soprou sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade que falou o Evangelho de João. Esta semana estamos nos preparando para Pentecostes. Então Jesus no Evangelho vai dizer que Ele vai ao Pai e Ele voltará e não vai nos deixar só. Ele vai nos enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso defensor, o nosso advogado, o Espírito da verdade. Por isso precisamos rezar, pedindo o Espírito Santo e sabedoria de Deus, pedir os dons do Espírito Santo, para a gente poder, pelo Espírito da verdade, compreender o mistério da Palavra de Deus. Para a gente compreender o mistério da Sagrada Escritura, a gente precisa pedir o Espírito Santo. A gente precisa pedir o dom da sabedoria. A gente precisa pedir a sabedoria do alto para compreender o magistério da igreja. Para a gente ser obediente ao magistério da igreja e à tradição. A gente precisa ter um amor muito grande ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas nós precisamos pedir que o Espírito da verdade nos dê inteligência, o dom da inteligência, para a gente seguir sempre o caminho de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos pedir todos os dias o Espírito Santo. Rezar mesmo como ensinou a igreja na nossa catequese. Esta oração que o padre acabou de rezar. Vinde, Espírito Santo. Enchei os nossos corações de amor, porque o Espírito Santo quer colocar o amor em nosso coração. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trazer paz para nós em nossos corações. O Espírito Santo quer trazer alegria para nós, aonde existe ainda tristeza. O Espírito Santo de Deus quer iluminar a nossa vida e a nossa vocação. A gente precisa pedir o Espírito Santo discernimento para a nossa vida, porque no ato da criação, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus o criou dotado de inteligência, vontade, memória, paixões, desejos. E nós precisamos, para fazer bem nossas escolhas, porque a vida é feita de escolhas, a gente precisa pedir o Espírito Santo, para a gente acertar mais e errar menos, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa família, para que o Espírito Santo possa iluminar nossas crianças, nossos adolescentes, nossa juventude. Precisamos pedir o Espírito Santo para iluminar a vida do nosso Papa Leão. Precisamos pedir o Espírito Santo para continuar iluminando a vida dos nossos bispos, de nós padres, dos fiéis leigos e leigas. Precisamos pedir o Espírito Santo. Por isso temos que rezar intensamente, nos preparando para Pentecoste, esta novena que a igreja prepara, nos ensina, pedindo: vem Espírito Santo, enchei nossos corações, iluminar a nossa inteligência, a nossa vida, nossa comunidade, para que possamos viver como as primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos, que estamos refletindo a unidade, que
que o Espírito Santo, só Ele pode trazer unidade entre nós. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a viver a fraternidade que os Atos dos Apóstolos nos ensina. Só o Espírito Santo pode nos ajudar e tocar nosso coração para que a gente possa praticar caridade, como vivia os primeiros cristãos, viviam tudo em comum, a vida de oração, mas também eles partilhavam o pouco que tinha, aquilo que tinha. Só o Espírito Santo pode nos dar um coração generoso. Só o Espírito Santo pode iluminar a nossa fé. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a viver a nossa esperança. Precisamos pedir ao Espírito Santo todos os dons. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a produzir os frutos, a dar frutos, os frutos do Espírito Santo. Fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz. Os frutos do Espírito Santo. Precisamos pedir ao Espírito Santo para a gente viver as virtudes. A fé, a esperança, a caridade, como eu já disse. As outras virtudes, são tantas virtudes, são 7 virtudes, nos ensina a igreja. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, para que a gente possa colocar em prática a Sagrada Escritura, para que o Espírito Santo nos compreenda que nós viemos de Deus, existimos, fomos criados por Deus, nos movemos, existimos e voltaremos para Deus. Viemos de Deus, estamos aqui para cumprir uma missão, como ouvimos na primeira leitura. Paulo está cumprindo sua missão missionária, ele está fazendo a sua viagem missionária, ele está pregando o Evangelho, a palavra de Deus, convidando o povo à conversão. Só o Espírito Santo pode tocar nossos corações, o coração do nosso povo, para que se converta. Pela força de nossas palavras, não, mas sim, quando rezamos, pedimos o Espírito Santo, Ele tem o poder de tocar vossos corações. A palavra de Deus toca nosso coração e chega na nossa inteligência, e assim Ele muda nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa vida. E assim em casa a gente muda nosso comportamento, a gente vive o amor, e como dizia São João Bosco, não basta amar, é preciso demonstrar. E com a nossa vida a gente vai demonstrando na família, em casa, que a gente é homens e mulheres cheios do Espírito Santo como os apóstolos. E é isso que pedimos neste Pentecostes, que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A gente tem de levar esta alegria do Evangelho, porque quando somos cheios do Espírito Santo, a gente tem alegria. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente semeia a unidade, a comunhão, a fraternidade que ensina o magistério da igreja. E nós vamos pedir neste mês de maio a intercessão de Maria. E aquela oração também que a gente aprende, né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que Maria nos ajude, que ela passe à frente da nossa vida e de nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.